Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Elisa, o CEO da American Airlines acabou de se manifestar, foi uma das notícias mais recentes, então, sobre esse acidente que aconteceu ontem à noite, e ele expressou profunda tristeza, disse que ia viajar a Washington para colaborar com as investigações sobre o que provocou esse acidente, e ele falou que a American Airlines está cooperando totalmente com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, com a sua investigação, e que eles vão continuar a fornecer todas as informações que eles tiverem. Só para recapitular, então, algumas informações que já foram confirmadas, o que se sabe sobre esse acidente. Era um avião comercial da American Airlines que transportava 64 passageiros e que colidiu no ar com um helicóptero militar, um Black Hawk do exército americano, isso por volta das 8h48 de ontem no horário local, por volta das 10h48 do horário de Brasília, e caiu nas águas congelantes do rio Potomac, que estava com uma temperatura naquele momento ali nos arredores de Washington por volta de 1 grau. Esse avião comercial ele se preparava para pousar no aeroporto nacional Ronald Reagan, que fica em Arlington, que fica bem perto ali de Washington, e é um dos principais aeroportos a abastecer a cidade de Washington. Ele que realiza muitos voos domésticos e que por isso tem muitos passageiros, como por exemplo legisladores e também políticos que trabalham em Washington. O avião tinha partido de Wichita, no Kansas, e há imagens inclusive dos destroços mostrando as águas praticamente congeladas do rio, que vai dificultando então as operações de resgate. Também um especialista da CNN Internacional estava explicando, Elisa, que essa batida é um tipo de batida que não acontece há décadas, que as duas aeronaves faziam uma aproximação normal do aeroporto, mas quando os pilotos estão descendo, estão perto da pista do aeroporto, normalmente eles olham mais para o chão do que adiante. Isso, segundo esse especialista, pode ser e pode explicar o fato dessas duas aeronaves terem colidido. Ele falou que eles estavam numa altura ali de 100 metros, portanto muito perto do chão, e o piloto poderia estar olhando para o chão. Essa poderia ser uma das hipóteses, segundo um especialista em aviação que conversou com a CNN Internacional. Sobre o número de vítimas, as autoridades ainda não divulgaram o número oficial de vítimas, mas já confirmaram que há fatalidades e os socorristas ainda não encontraram sobreviventes no rio. Só para finalizar, dos 64 passageiros, 60 eram passageiros que estavam a bordo do avião, 4 eram tripulantes. Existem vários membros da comunidade de patinação artística, inclusive 2 patinadores campeões mundiais russos, e o Kremlin, inclusive, o governo russo já confirmou essa informação, e a bordo do helicóptero estavam 3 oficiais então das Forças Armadas. Segundo que as autoridades já informaram, esse avião, inclusive Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, esse helicóptero militar estava em treinamento. Donald Trump também se manifestou em uma publicação, disse que essa é uma situação muito ruim, que parece que deveria ter sido evitado, e ele falou que tinha sido totalmente informado sobre o acidente. Eu volto com você, Elisa. Que dúvida, então. Você nos confirma, então, que o Kremlin já confirmou que esses patinadores estavam a bordo. Eles não disseram nada sobre o estado de saúde dos patinadores, certo? Imagino que eles também estejam esperando as informações oficiais que partem dos Estados Unidos. Exato, Elisa. Então, o Kremlin confirmou essa notícia. Inicialmente tinha sido divulgada pela agência de notícias estatal TASS, que é uma agência de notícias russa. Depois disso, o Kremlin confirmou que havia 2 patinadores russos a bordo dessa aeronave da American Airlines. Eles participavam de um campeonato de patinação nessa cidade, em Wichita, do Kansas, e daí saíam do Kansas, então, para partir para Washington, e eles estavam perto de pousar quando aconteceu esse acidente. Inclusive, um senador do Kansas se manifestou e disse que quando há um acidente com uma pessoa, uma morte já é algo muito triste. Quando são várias mortes, isso é uma tragédia. Então, quer dizer, várias autoridades falam sobre fatalidades de pessoas mortas, algumas mídias locais, inclusive, falam sobre alguns números, mas, eu repito, ainda não há informação confirmada sobre o número de vítimas. Os socorristas chegaram ao local
ao Rio Potomac por volta das 9 horas da noite de ontem, mas as águas congelantes dificultam muito a tarefa. Também o rio é muito turvo e por causa do horário que aconteceu à noite, né, isso também dificultou muito as operações de resgate. O chefe do Corpo de Bombeiros, inclusive, deu algumas coletivas já falando sobre isso. E daqui a pouco, Elisa, daqui a cerca de 15 minutos, está prevista também uma coletiva para trazer mais informações sobre o acidente. Também familiares estão no aeroporto nacional Ronald Reagan para tentar trazer mais informações e dizem, né, os repórteres relatam que o clima é um clima de muita tristeza e muita comoção no aeroporto, Elisa.